Uribe, vamos ler aqui alguns dos diálogos que são destacados nessa decisão. Lembrando, né, tem como base já depoimentos, declarações proferidas publicamente em plenário de alguns parlamentares. São atribuídas as declarações ao senador Cleitinho e aos deputados Adriana Ventura, José Rocha e Glauber Braga. O Glauber Braga, que nessa semana foi salvo de uma cassação de mandato por aquela desavença com o MBL, mas no pano de fundo estava justamente essas denúncias sobre orçamento secreto, ainda na vigência de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. Não à toa, o ex-presidente da Câmara atuou no bastidor para tentar votos pela cassação, votos favoráveis à cassação de Glauber Braga. Aqui na página 4, eu vou pedir para a gente espelhar, tem detalhes do diálogo do Glauber Braga com os investigadores. Em algum momento ele já chegou até aqui no Bastidores CNN a trazer esses relatos, mas retomando em que se baseia essa decisão, tá? Vou começar pelo Glauber Braga, depois a gente pode chegar no José Rocha. O deputado José Rocha, o Glauber Braga diz, foi quem o alertou sobre como que o orçamento secreto continuava sendo operado, mesmo diante de uma decisão contrária do Supremo Tribunal Federal. Aí ele conta que, basicamente, o José Rocha disse que era presidente de uma comissão, mas recebeu uma lista para que aquelas emendas fossem executadas, liberadas e para que ele fizesse o encaminhamento da lista de liberação. E aí essa lista modificava o entendimento original de outros parlamentares da comissão, inclusive dele próprio, do José Rocha, que era presidente dessa comissão, priorizando o estado do então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e as demandas políticas do entorno do então presidente da Câmara. Aí ele segue contando, né, que o José Rocha bateu o pé na época e não fez esse movimento, disse que não ia acatar. Recebeu ligação do então presidente Arthur Lira perguntando por que não tinha feito, respondeu dizendo que não podia ser daquela forma. Outros parlamentares da comissão o cobraram. E como é que chega uma lista que o Lira teria dito para ele, então posso dar um voto de desconfiança a você na comissão? E aí ele diz, olha, eu respeito muito seu pai, se referindo ao pai do Arthur Lira, mas eu não posso dizer a mesma coisa em relação a você. Começou aí um atrito entre os dois. Aí, a partir daí, o Glauber Braga é questionado se ele reportou uma pessoa que seria secretária do Arthur Lira, e aí a gente entra nessa personagem na Tuca, que estaria intermediando o encaminhamento dessas emendas. O senhor sabe, pergunta o investigador, se o nome dela é Mariângela Fialec, também conhecida por Tuca? O Glauber Braga responde, se eu não me engano, é o nome citado, inclusive em matérias já publicadas, ou seja, dizendo à Polícia Federal que aquilo já estava público em reportagens investigativas, mas eu não a conheço, não posso precisar. Mas adiante diz, tem alguns pontos que eu queria trazer, eu até anotei, que chama a atenção Rio Largo. Rio Largo é um município de Alagoas, para quem não sabe, nessa lista. O prefeito, inclusive, está sendo julgado agora. Ele já foi preso, já foi cassado, tem uma relação com o Arthur Lira desde a Assembleia Legislativa. Nesse município, houve uma investigação de uma operação anterior da Polícia Federal que era recurso de orçamento secreto. E aí ele conta tudo que ele sabe em relação a essa destinação específica desse município de Rio Largo. Acho que vale uma verificação, se vocês investigadores acharem pertinente, a relação de alguns municípios que são articulações diretas dessa linha do Arthur Lira e que mais uma vez recebem recursos nesta lista. E ele sai listando inclusive o município que era dirigido pelo pai do Arthur Lira, a Barra de São Miguel, e assim outros ele aponta que são municípios que receberam naquele momento, Uribe, boa parte desses valores, né? Para quem não lembra, houve ali aquela decisão sobre as emendas de comissão a partir de uma denúncia no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal chega a essa decisão depois que recebe uma informação que ele já no final do mandato do Arthur Lira como presidente da Câmara, essas emendas de comissão, elas não estariam sendo destinadas, indicadas pelo colegiado, mas em comum acordo entre os líderes e o presidente da Câmara. Você deve lembrar que quando sai a decisão do Flávio Dino sobre essa manobra, o Arthur Lira vem a público e pede
também que seja feita a verificação de como o Senado Federal se comportou, porque lá também foi feito da mesma maneira, de maneira semelhante, em anuência com os respectivos líderes, as indicações das bancadas de comissão. E o Supremo Tribunal Federal viu nisso uma forma de se manter o orçamento-controle operando. E a gente tem mais detalhes no resumo, o que diz o ministro Flávio Dino, que todas essas entrevistas, esses depoimentos de Glauber Braga, José Rocha, Cleitinho, levam para a Tuca. Todos eles apontam a essa ex-assessora de Arthur Lira, indicada como a principal responsável, nas palavras de Flávio Dino, pela operacionalização do chamado orçamento secreto no âmbito da Casa Legislativa. Então era ela quem direcionava todos os recursos a pedido dos parlamentares e aí apontados por estes depoentes a Arthur Lira. E aí se afirma que a representada, ou seja, Tuca, adotou condutas voltadas a impedir a realização também de backup no telefone celular dela. Então tudo era papel. Tem um trecho até que a Tainá estava me indicando que é um cartão, ou pelo menos uma inscrição da Tuca que foi encontrado. Ou seja, ela não fazia nada para deixar rastros. Tudo era físico para ser destruído. E aí é interessante que diz aqui sobre o depoimento de José Rocha. O Glauber Braga, como você disse, citou o José Rocha, que ele teria sido ameaçado por Arthur Lira, e aí é perguntado a José Rocha, logo na sequência, nesse trecho do depoimento, é perguntado se ele conhecia a Tuca, e ele conversava com a Tuca. Ele falou, não, o ofício foi encaminhado ao Ministério da Integração. Tuca só fazia receber. Todos os ofícios e planilhas recebidas pela presidência da minha comissão vieram da presidência enviado pela Tuca. Então era a Tuca quem atuava pela então presidência da Câmara dos Deputados em contato com os parlamentares que seriam pressionados. E aí o que ele diz, o José Rocha? Ela tem uma leitura geral da Câmara dos Deputados e das emendas que seriam destinadas. E ele diz, de tudo. Era a Tuca quem operacionava tudo. E aí o que diz também o ministro Flávio Dino? Que o objetivo era exercer o controle das indicações que eram desviadas das emendas decorrentes do orçamento secreto para benefício, e aí ele é muito direto, de uma provável organização criminosa dentro da Câmara dos Deputados, voltada à prática de desvios funcionais e crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional. E você me indicou, Tainá, a página 22. Página 22, que tem também alguns pontos interessantes, que fala principalmente que há elementos que indicam que, apesar da troca de comando na Câmara dos Deputados, ou seja, de Arthur Lira para Hugo Mota, Tuca mantém ainda importante papel nas já conhecidas tentativas de perpetuação do malfadado orçamento secreto. Vamos pedir para colocar esse trecho, que isso é muito importante. Isso aqui draga para uma crise também a atual gestão. Não só, a gente está aguardando, tá? Aqui alguma manifestação da própria Tuca, a gente está atrás do ex-presidente Arthur Lira, e agora faz necessário também a manifestação da presidência da Câmara sob o comando de Hugo Mota, diante dessa informação que o Uribe destaca para a gente. Na página 22, tá? Há em negrito a seguinte declaração. De maneira mais relevante, há elementos que indicam que, apesar da troca de comando na Câmara dos Deputados, está aí para vocês, acho que dá para ler, né? A investigada manteria ainda importante papel nas conhecidas tentativas de perpetuação do malfadado orçamento secreto. Segue, portanto, nessa página ainda aqui as argumentações de que foram feitos análise de dados telemáticos confirmando que a investigada manteve atuação relevante no controle, organização do chamado orçamento secreto, da sua primeira modalidade, através da chamada emenda de relator. Bom, a emenda de relator foi algo que ali, logo de saída, a gente lembra, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal para organizar isso, né? Acabar com esse orçamento secreto dessa forma. Portanto, estamos falando de uma atuação longeva na organização desse recurso que remonta à época da pandemia, quando se criou essa modalidade da emenda de relator e coincide com o mandato de Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados. No caso, chama a atenção que
houve um pregão e o objetivo do edital em referência realizado lá em 2021, às vésperas do fim do ano, diante desse fato, compulsando os documentos que eles acharam no site da Codevasf, se identifica uma incongruência nos documentos muito incomum sobre o resultado do pregão que foi publicado à época em dezembro de 2021. Enfim, seja como for, traz ainda o documento. Tais suspeitas se tornam ainda mais graves, eu já estou na 23, tá? A partir da constatação de que a destinação desse recurso foi patrocinada por alguém junto à presidência da Câmara e, pior ainda, intermediados por Tuca, que à época era também conselheira fiscal da Codevasf. Aos poucos aqui a investigação ela vai levando a decisão, né, e a investigação posterior vai levando também a outros órgãos, a outras instâncias que saem também do controle da Câmara dos Deputados, mas tem relação direta com as indicações que saem da Câmara dos Deputados, sobretudo do Centrão. A cabeça e o corpo da Codevasf são feitos de indicações de parlamentares do Centrão. Aí segundo a análise dos dados de Tuca, diz aqui a decisão, se identifica manipulação da destinação dos recursos promovidas pela investigada a partir de diretrizes do parlamentar Júnior Mano. A gente já havia trazido uma investigação anterior, Uribe, você deve lembrar, que recaía sobre esse personagem, que é um deputado do PSB do Ceará. Aí a gente chega na anotação, que é já na página seguinte, se a gente puder espelhar, porque diz respeito a Júnior Mano, citado também na decisão de hoje. Na folha de anotações, observa-se claramente que o redirecionamento de recursos de emendas era a matéria que passava pela suspeita. Para a investigação, essa é uma prova de que ela mantinha controle sobre a destinação dessas emendas de orçamento secreto. No caso, houve a transferência de recursos que seriam destinados ao município de Nova Russas para o município Heriutaba, os dois no Ceará, a pedido do deputado Júnior Mano. Na sequência, nós temos, então, uma conclusão feita pelo ministro Flávio Dino na página 25. Ele diz: a projeção mais evidente é de que estamos falando de emendas vinculadas ao orçamento secreto, distribuídas de maneira desigual entre os parlamentares, conforme critérios não claros e controladas pela Tuca. Então, quem controlava a destinação das emendas parlamentares não eram nem os parlamentares que tinham direito a elas, nem o Ministério do Planejamento. Era uma ex-assessora de Arthur Lira, que, segundo a investigação, ainda mantém controle sobre as emendas de relator, ou seja, o orçamento secreto. E aí, por fim, nesse sentido, o ministro Flávio Dino toma a decisão de fazer as buscas e apreensões. E ele diz que elas são necessárias para atestar exatamente o que tem acontecido. E aí ele diz, na página 29, não foi por outra razão que o Procurador-Geral da República apontou em sua manifestação que o histórico de cargos estratégicos e os achados dos dados telemáticos confirmam, portanto, que ela tinha um papel fundamental, a ex-assessora de Arthur Lira, na distribuição de emendas e recursos. Nesse ponto, é importante destacar que a busca na estação de trabalho na Câmara dos Deputados se justifica pelo fato dela manter maior potencial probatório, considerando as ações suspeitas. E aí, Tainá Falcão, é interessante a gente sempre destacar que essa investigação e a busca e apreensão de hoje acaba trazendo novos focos de investigação para novas apurações. Então, dependendo do que foi encontrado na casa de Tuca e no escritório de Tuca na Câmara dos Deputados, isso pode ainda dar muito pano para manga. E, por fim, ele afirma: entendo que o pedido de afastamento funcional da funcionária da Tuca deve ser acolhido apenas parcialmente, de modo impedir que ela exerça atividades no âmbito da Câmara dos Deputados relacionadas à proposição, tramitação ou destinação de emendas parlamentares. Por isso ela fica afastada, então? Ele pede que ela fique afastada sobre emendas parlamentares. Sobre o contar, a destinação, isso, o controle, apenas sobre a manipulação. É interessante porque o que a decisão sustenta, e faz questão de deixar isso claro aqui lá na página 26, é que não é somente uma decisão com base nas declarações daquele grupo de parlamentares. Constata-se que os elementos probatórios extraídos dos depoimentos das testemunhas encontram respaldo nos dados telemáticos, convergindo todos para a conclusão
de que a representada, nesse caso a Tuca, exerce função de coordenação da destinação das emendas parlamentares. Mostra-se essencial, portanto, para o adequado segmento das investigações, o cumprimento das diligências das autoridades policiais, à luz dos elementos já reunidos, revela-se necessária a existência de novas provas, plausível a existência de novas provas nos endereços, é isso que a busca e a apreensão deseja, tanto no ambiente de trabalho quanto na casa dessa servidora. Estas possíveis provas podem demonstrar definitivamente se o cometimento de vários crimes, né? Se não, né? No caso já a afirmação, o cometimento, a exemplo de peculato, falsidades, corrupção, só para ficar em 3. Nesse sentido, há aqui, portanto, uma brecha para a realização, né, de busca e apreensão domiciliar ou pessoal, quando houver fundadas razões para crer na existência. Bom, aqui é justificando o porquê dessa busca e apreensão. E aí elencando que, além da busca e apreensão necessária, a necessidade, né, vai se proceder à busca domiciliar quando fundadas as razões autorizarem com o objetivo de prender criminosos, apreender coisas encontradas por meio desses criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou de objetos falsificados, apreender armas, munição, descobrir objetos necessários, colher qualquer elemento de convicção. Ou seja, uma justificativa para a busca e apreensão se dá nesse momento na casa dessa personagem. Uribe, diante disso tudo, a gente vê nesse momento, né, a gente já tem um ambiente conflagrado hoje na Câmara dos Deputados, um embate político já com um resultado muito ruim para a relação entre os poderes. Ontem, a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o mandato de Carla Zambelli, e aí a gente pode pensar, bom, nada tem a ver, é uma investigação, claro, independente, mas tudo isso vem um caldo a mais, um elemento a mais nesse ambiente de tensão entre esses dois poderes e que não só colocam os poderes em conflito, em lados distintos, mas cria um ambiente de tensão na Câmara dos Deputados, porque aqui a gente está vendo menção direta a um deputado federal. Claro, já se sabia das suspeitas que recaíam sobre esse deputado do Ceará, a gente já havia trazido a operação que recaiu sobre ele aqui, com maiores detalhes, sim, mas a decisão, ela não se furta de mencionar o nome do deputado, e isso coloca outros parlamentares em dúvida sobre o alcance dessa decisão, não mais do que isso, o alcance dessa operação de hoje, o que vai se encontrar e o que pode respaldar a decisão, até onde pode chegar essa investigação sobre o orçamento secreto. A gente está falando de Arthur Lira, a gente está falando de uma milícia parda na Câmara dos Deputados, alguém que é um dos principais dirigentes do Centrão, que faz diferença em votações, e ele tem sido, então, citado. Ele não é o alvo dessa operação, mas ele é citado porque a Tuca trabalhava para ele no período da gestão dele. E afirma que a Tuca ainda atua nos bastidores ali da Câmara dos Deputados na destinação de emendas do orçamento secreto para beneficiar, isso são palavras do Flávio Dino, uma organização criminosa que funcionaria dentro da Câmara dos Deputados para desviar recursos. Então isso pode, de alguma forma, atingir sim a imagem de Arthur Lira. Aliás, espaço aberto no Bastidores CNN e na CNN Brasil para Arthur Lira, para Tuca e para Hugo Mota, já que a investigação diz que Tuca ainda atua na atual gestão na destinação dessas emendas parlamentares.